Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Vamos ler todos o verso 22? Capítulo 3, verso 22. Vamos ficar de pé para a gente fazer esta leitura. Vamos ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos ler bem forte, vamos lá. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E o verso 33. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Os filhos dos homens. Senhor, abençoa-nos. Dá-nos o entendimento de tua palavra. Nós precisamos dela porque ela é vida, vida para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Este texto, irmãos, é um texto que nos faz pensar na misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é algo que não se tem palavras para explicar. Elas sempre ficam na conta do entendimento da nossa própria alma diante das manifestações misericordiosas de Deus. Não há palavras que retratem perfeita e fielmente o que é a misericórdia de Deus, senão uma linguagem espiritual e interior na alma de cada um, fazendo-nos entender a intensidade e a extensão do que de fato significa a misericórdia de Deus. Eu costumo sempre dizer que há 3 palavras que me fazem pensar repetidamente e reflexivamente ao longo dos meus dias. É na graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus. É um tripé que nos faz ter um entendimento mais aproximado da pessoa do Senhor Jesus, que se revelou como aquele que é a expressão dessa gloriosa ação misericordiosa que vem do trono do Cordeiro. E por ser assim tão distante o nosso entendimento para podermos explicar o que é misericórdia, a palavra do Senhor, ela é sábia, a Escritura Sagrada, escrita pelo Espírito Santo, é sábia para nos fazer através de narrativas, através de histórias, e histórias humanas. Se a gente for prestar bem atenção, a Escritura Sagrada é o registro de histórias humanas. Deus se revelou através da história humana. Deus intervém na terra para se comunicar com o homem através da história humana. E é então, estudando nesta manhã sobre essa misericórdia de Deus, nós vamos tratar de um assunto que é sobre a história de um homem, a história de um homem. Já tive a oportunidade, uma certa vez, num grupo pequeno, falar sobre isso. E foi muito rapidamente, mas agora a gente vai ter tempo de nos estendermos um pouco mais em alguns pontos que foram omitidos. É a história que eu gostaria de contar para vocês, uma história que me impressiona muito, que é a história de Manassés. Está lá em 2 Crônicas. Porque é a história onde a gente contempla essa misericórdia de Deus. E vamos também fazer referência à paternidade, ao pai,
fazendo exatamente jus ao momento dessa nossa reunião. Então, em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1, um irmão pode ler aí o verso 1 do capítulo 33, pode ler, bem forte. Então Manassés tinha quantos anos? Vamos dizer mais forte, vamos lá, eu já estou ficando surdo. 12 anos. E ele reinou quantos anos? Verso 2, outro irmão lê. Então, o que é que a palavra de Deus diz sobre este homem que reinou 55 anos em Jerusalém, que ele fez o que era mal perante o Senhor? Você já percebeu quando você lê Reis, 1 Reis, 2 Reis, ou 1 Crônicas, 2 Crônicas, falando sobre estes homens que reinaram, é sempre assim, e fez fulano mal diante do Senhor. Depois você lê outro que vem e diz, ele fez o que era reto perante o Senhor. E Manassés foi um que, juntamente com Acabe, foram reis que fizeram coisas abomináveis, eles fizeram mal mesmo perante Deus, eles agiram mal diante de Deus. E o texto é grande, e eu vou colocar como dever para vocês de casa, para vocês lerem aqui esse capítulo 33 sobre o Manassés. Mas para a gente ganhar tempo, senão a gente acaba não concluindo, a Bíblia diz por que ele foi um homem mau, por que ele foi um rei mau, por que ele agiu mal diante de Deus. Porque quando ele assumiu o governo, o reinado, e quando ele se tornou independente, porque no princípio ele governava por meio de tutores, ele era menor de idade, foi com 12 anos que ele assumiu o reinado, mas quando ele de fato assumiu o reino, ele reconstruiu os altares de ídolos que seu pai, que tinha sido rei anteriormente, havia construído. Percebam bem, a idolatria foi o grande problema de Israel, e era com o que mais os profetas se ocupavam, dizendo que a nação não fosse uma nação idólatra, que os homens não fossem idólatras. E o pai dele havia destruído, porque ele queria acabar com essa coisa tão entranhada na natureza humana que é a idolatria. E Manassés vai fazer exatamente aquilo que o pai não queria que ele fizesse. Ele reconstruiu os altares que o pai havia derribado. Ele adorou e serviu a todos os deuses e confiou a sua vida aos astros. Ele passou a adorar e servir todos os deuses, deuses dos povos pagãos, e ele adorou os astros. Ele colocou o destino da sua vida na sorte dos astros. Vejam só que situação, que rei era esse, que coração era esse. Ele foi mais além ainda. Ele edificou altares aos ídolos na própria casa de Deus. Não bastava nas esquinas, ele construiu ídolos dentro do próprio santuário de Deus. Ele encheu os altares nos átrios do Senhor, onde se realizava o louvor a Deus, ele encheu de altares para ídolos. Ele adivinhava pelas nuvens, olha qual era a devoção dele. Era agoureiro, ele praticava feitiçaria, ele tratava com necromantes, consulta aos mortos, e prosseguiu em fazer o mal ao Senhor. Ele prosseguiu
fazer o mal ao Senhor. Ele conhecia a verdade, ele ouviu a verdade, ele aprendeu a verdade. E esse homem tem essa inclinação no coração de fazer todas essas coisas. Ele fez até uma imagem de escultura, um ídolo, e colocou dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor. E o que Deus exigia dos seus reis era que eles conduzissem o povo para adorá-lo, louvá-lo, que conduzisse o povo dentro da justiça, do juízo, da verdade. E este homem está fazendo totalmente diferente. E o povo fez o pior, e fez pior do que todas as nações. Os homens agiram pior do que todas as nações. Quer dizer, que situação viveu Jerusalém, a cidade do grande rei. Então, a vida de Manassés foi uma vida de rebeldia. Ele não tinha limites, percebam bem, pois ele até chegou a sacrificar filhos aos ídolos. Sacrificou seus próprios filhos aos ídolos, porque isso aqui era abominável. Deus não permitia isso, que houvesse sacrifício de filhos, crianças fossem sacrificadas. Pois ele fez exatamente isso. Então era uma vida de rebeldia. E a palavra de Deus nos diz, em tudo isso aí, veja aí o verso 6. Alguém lê o verso 6. Queimou seus filhos como oferta, vale do filho de morro. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromante e feiticeiro, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar. Então ele fez tudo isso deliberadamente, de coração, de mente disponível, de vontade, e tinha um objetivo. Qual era o objetivo dele? Fazendo tudo isso, provocar a ira de Deus. Era como se ele fizesse o seguinte: olha, não é isso que Deus quer, então é isso que eu vou fazer. Era como um filho teimoso, rebelde, que não obedece os pais, que ele sabe que o pai não gosta de uma coisa, então ele, para provocar o pai, ele vai fazer exatamente aquilo, e ele faz consciente, deliberadamente. E este homem está fazendo com Deus. Então ele sabia que Deus não aprovava aquilo, rejeitava aquilo, julgava aquilo, abominava aquilo, condenava aquelas práticas, mas era isso que ele fazia. E ele não fazia simplesmente por uma questão de fraqueza sua, é porque ele queria, no coração, provocar a Deus. Olha, a que ponto chega o coração do homem? A que ponto chega a natureza humana? Como a natureza humana é perdida, é o que a própria Bíblia diz, é morta, não tem nada de bom na natureza humana. Tem isso aqui, chegar ao ponto de provocar o próprio Deus. Quer dizer, colocando a mão no fogo, atraindo o juízo para si, atraindo a ira de Deus para a sua própria vida. E mostra aqui um homem que não tinha o mínimo temor a Deus. O mínimo temor a Deus. Quer dizer, então, quando o homem não tem temor a Deus, quando nós não temos temor a Deus, a nossa vida não tem freio. A gente faz o que tiver na nossa frente, o que der na nossa cabeça, o que a gente tiver vontade, a gente faz e fica tranquilo. Por quê? Porque não teme a Deus. E grandes males acontecem com aqueles que não temem a Deus. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele não temeu a Deus, ele não temeu a Deus. E aí nós temos de perguntar, e onde há de se perguntar, assim, esse homem, e aí é que a gente vai entrar na questão dos pais, né? Esse homem era filho de quem? Porque quando você vê alguém com a vida meio desarrumada por aí, a gente quer sempre saber, esse fulano era filho de quem? Quem era o pai dele?
Quem era o pai dele? E a gente faz essa pergunta sempre um tanto perplexo, e essa pergunta ela tem que ser feita com uma certa perplexidade, porque esse homem era mau, agiu mal, diante de todo o reino, e diante de Deus, sem nenhum respeito para com a sua família, para com a sua casa. Era um homem que estava realmente na lama. Agora, esse homem era filho de Ezequias. Este homem, assim, tão mau, era filho de um bom homem. Tanto que a palavra de Deus nos diz lá em capítulo... Me ajudem a encontrar aí, quando... 29, né? É 29, o verso 1. Aliás, sim, o verso 1 diz, tinha Ezequias, capítulo 29, verso 1, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. O pai dele começou a reinar com 25. E o verso 2, o que é que diz aí? A parte A do verso 29, 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Então, o pai era um homem de bem, um rei segundo o coração de Deus, era um homem reto. O filho a gente leu, ele fez, como descreve lá, ele fez o que era mal perante o Senhor, e a gente viu ainda aqui, rapidamente aqui, a atitude dele, um provocador de Deus. E seu pai nós não vamos ler, mas é uma outra tarefa para vocês lerem em casa. A gente vai apenas saltar e comentar rapidamente aqui algumas coisas. É que o seu pai fez totalmente diferente dele. O Ezequias, ele restaurou o templo estava abandonado. E Ezequias restaurou o templo. Isso tem um significado muito importante. É a restauração espiritual. Ele trabalhou essa restauração espiritual do povo de Deus, que era a tarefa do rei. O rei tinha de fazer isso, restaurar a vida espiritual da nação. E o que aconteceu? O povo foi motivado para isso. Por isso que a gente sempre precisa, nós precisamos todos, de mensagens de exortação, porque quando não há exortação, quando não há uma profecia exortativa, o que é que acontece com o povo? Conosco, se corrompe, a gente se corrompe por causa do que a gente se corrompe? A gente até já falou aqui rapidamente assim, por causa da nossa natureza. A gente se corrompe normalmente por causa da nossa natureza, por isso é a bênção da igreja, porque da igreja a gente ouve coisas que tem de fazer, que precisa de fazer, que tem que aprumar a vida, tem de consertar a vida. Quando não há profecia, a gente vai para o caminho mais fácil. E vai chegar ao ponto aqui que chegou este homem aqui. E seu pai foi um homem que teve esse zelo, ele restaurou o templo. Ele resolveu fazer aliança com Deus, um pacto com Deus. Enquanto um resolveu provocar ao Senhor, o seu pai não. Seu pai se dispôs a fazer aliança com Deus, a viver com Deus, para Deus. E quem tem um vínculo de aliança com qualquer pessoa, ele sempre procura melhorar. Por exemplo, uma das grandes crises que se tem de casamento, relacionamento marido e mulher, é porque se perde essa noção de que eu tenho um vínculo de aliança com minha esposa. E esse vínculo de aliança com minha esposa, eu que sou pecador, me instrui e me adverte que eu tenho de melhorar nos meus compromissos, porque se eu não procurar velar e zelar pelos compromissos que eu assumi com aquela pessoa, eu vou piorar no meu relacionamento. E todo comportamento entre marido e mulher, toda divergência entre marido e mulher que causa problemas é porque alguém está quebrando a aliança com o outro. E Ezequias, ele velou pela aliança. Essa doutrina da aliança ela é muito importante para nós. A gente, toda vez que perceber que está saindo daquele compromisso, a gente pede misericórdia a Deus para voltar ao encontro com Ele, porque nós temos uma aliança firmada com Ele. E Ezequias se dispôs a fazer isso. Ele restabeleceu o culto ao Senhor.
ele celebrou a Páscoa porque tinha sido abandonada, e quando por vezes se juntavam para celebrar a Páscoa havia pouca gente, não havia uma congregação bonita de celebração de Páscoa. Ele celebrou a Páscoa. Ele viu o grande livramento de Deus na derrota de Senaqueribe. O rei da Síria resolveu invadir Jerusalém, e Ezequias vai para o templo, mostra como era o povo, e Deus resolveu livrá-lo de uma maneira extraordinária, milagrosa. Com o seu anjo, ele derrotou todo aquele exército, e toda a nação viu isso. Ele passou também por uma grande experiência pessoal, todos vocês sabem disso. Ele teve uma enfermidade, e ele não sarou dessa enfermidade, e ele buscou o Senhor, e o Senhor mandou Isaías, e o profeta Isaías chegou lá para ele e disse: Ezequias, te prepara, põe em ordem a tua casa, porque o Senhor vai te levar. Aí ele se volta para a parede, e ele chora, e ele faz uma oração a Deus, um clamor a Deus. Ele diz assim: Senhor, eu te peço, eu andei diante de ti com fidelidade. Olha, orar assim para Deus, com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto perante os teus olhos. E diz o texto, e chorou muitíssimo, virado para a parede. E aí Deus ouviu aquela oração, aquele clamor, e disse: Isaías, volta. E disse que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mais 15 anos de vida para ele. Um homem de experiência grande com Deus, que as alianças que temos com Deus nos fazem ter experiências pessoais com o Senhor. Nós temos toda uma doutrina que está no campo do entendimento, da razão, e essa doutrina tem de descer para o nosso coração. Não pode ficar só no lado intelectual, tem que ficar no lado da alma, do coração, amar a Deus de todo o entendimento, mas também de toda a tua alma, de toda a tua alma. E aí a gente está vendo um Ezequias que cresceu no conhecimento do Senhor, não só nas renovações de aliança que ele foi fazendo ao longo da vida, mas também aquele homem de profunda experiência espiritual com o Senhor. E Deus o escutou, e ele faz um cântico a Deus depois disso, e depois vocês vão ler em casa, mas ele disse assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. A gratidão, o reconhecimento. Era um homem que se alegrava com o Senhor, E a Bíblia diz que ele foi enterrado com honras, como um servo do Senhor. Era, na verdade, um homem de Deus. E aí a gente para e pergunta: então como é que um homem desse bom, reto, temente a Deus, um pai, servo do Senhor, tem um filho com práticas tão abomináveis? Você lê a história de Ezequias, você fica encantado pela fidelidade desse rei, desse homem. Mas como é que este homem tem filho assim, com práticas tão abomináveis? Geralmente a gente gosta de dizer: olha, tal pai, tal filho. Mas não é assim. Tal pai, tal filho. Porque a gente está vendo um caso aqui de um pai, mas o filho não foi igual. E não é ele só o único caso na Bíblia, não. A gente vê também Samuel, os filhos de Samuel. Os filhos de Samuel fizeram coisas abomináveis também. Eles chegavam a coabitar com mulheres ao redor do templo, naqueles encontros. Os filhos de Samuel. E Samuel sofreu amargamente por isso. A gente tem na Bíblia as filhas de Ló, que se
aparentaram com homens de Sodoma e Gomorra, homens de vida promíscua. Então, por vezes, a gente fica e a gente encontra sempre pais, homens bons, cristãos, de Deus, tementes a Deus, que sofrem amargamente pelo testemunho dos filhos, pela vida dos filhos. Conheci um homem bom, manso, acompanhei por muito tempo a vida dele com a família. Um dia a gente estava assim, orando, e ele chorando, por causa do testemunho de um filho que o envergonhava, que trouxe vergonha sobre ele, sobre a família dele. E tem muitos pais hoje, e hoje parece-me que muito mais, porque na medida em que aumenta a iniquidade, mais as casas são afetadas. Na medida que o mundo se torna assim, mais violento, mais cruel, mais sujo, mais Sodoma e Gomorra, mais essas setas da iniquidade caem dentro da casa dos crentes. Então, hoje é comum se ver famílias cristãs com membros com certas práticas que eram típicas de Sodoma e Gomorra. O que, quando isso acontece, é um desastre, uma desgraça na casa de uma família, de um pai, de uma mãe. Esse homem chorava por conta daquilo, ele tinha vergonha, ele estava envergonhado do que estava acontecendo com o filho dele. Então, irmãos, esse é um ponto assim muito importante que a gente precisa, porque às vezes a gente sobrecarrega o sofrimento dos pais, de muitos pais. Muitos pais, santos homens de Deus, e que tem carrega aquele sofrimento por ver que a sua casa não o acompanha, seu filho não acompanha, seus filhos não acompanham. Isso é um sofrimento maior, porque qual é o maior desejo de um homem que tem aliança com Deus, que teme ao Senhor? Que toda a sua casa sirva ao Senhor, sejam fiéis ao Senhor, homens de Deus. E é importante a gente considerar uma coisa, irmãos, porque esse Manassés, ele nasceu no período mais bonito da vida espiritual de Ezequias. Porque por isso que eu mandei você repetir, ele começou a reinar com quantos anos? 12. Ora, se ele começou a reinar com 12 anos, então ele nasceu naquela cota de vida de Ezequias. Eu só quero chamar Ezequiel. De Ezequias. Que Deus estendeu a vida dele 15 anos, né? Aí certamente depois dos 15 anos, Deus o leva. O filho Manassés assume o reinado aos 12 anos de idade. Então, ele foi aquele filho que cresceu vendo desse testemunho do pai. O pai faz aquele louvor a Deus, aquele cântico, e diz: o Senhor veio salvar-me. Era o testemunho de Ezequias. Pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Então, ele viveu um momento belíssimo. Então, ele não aprendeu com Ezequias o erro. Ele não aprendeu com Ezequias a negligência. Ele aprendeu com Ezequias aquele testemunho vivo de um homem que tinha experiência com Deus. Não apenas ele, mas todo o reino de Jerusalém. Tanto que em sua morte ele foi honrado por ter sido um homem fiel ao Senhor. Por isso, irmãos, que é precipitado e mau juízo a gente condenar os pais pela atitude dos filhos. E a gente tem esse hábito de condenar os pais pelo que os filhos estão fazendo de errado. E a gente nem se lembra que, fazendo assim, a gente está acumulando tristezas sobre a vida de alguém que já carrega o seu próprio fardo, E
Como dizíamos, irmãos, nestes dias tem multiplicado o número de santos pais que se acham abatidos por causa do testemunho de seus filhos. Porque a barra está muito pesada hoje. Hoje não é fácil ser pai. Criar filho nesta geração é uma coisa difícil. Não está fácil, não está fácil. Talvez a nossa geração dos cabeças brancas pode analisar muito bem isso, porque nós pegamos um tempo que tinha todos os seus problemas de pecado. Estamos vivendo um outro tempo que está vivendo dias de multiplicação da iniquidade. Não é que os pecados começaram a ser descobertos nesta geração. Eles se multiplicaram, como a própria Bíblia profetizou. Há uma multiplicação. A gente não tinha televisão. O teatro era uma coisa tão inocente. As escolas, a gente recebia verdadeiras lições de moral, de cívica, de bons costumes. Os professores faziam isso. Você andava em ônibus e havia o respeito dentro dos ônibus. Se respeitava a moça, se respeitava a criança, se respeitava a mulher casada, se respeitava idosos. Hoje não existe mais nada disso. É a multiplicação da maldade, é a iniquidade. Nossos filhos estão crescendo neste mundo, como as filhas de Ló, que aprenderam a ver o mundo e acharam que o mundo era normal, que estava tudo normal. E tem pregadores aí que, sem ler o contexto da Bíblia, caem em cima de Ló, sendo que Ló não cuidou bem da sua família, Ló não cuidou bem da sua casa, ele deveria ter estado mais em casa. E esquecem que Pedro lá vai e diz que Fala alto, não fala com medo não, vamos lá. O justo Ló, qual era a atitude dele? Afligia a sua alma pelas coisas que vieram. Ele era um homem justo, um justo de Deus. O mundo atingiu, derrubou, atacou, se aproveitou o sistema da natureza corrompida dos filhos e avança e não vai parar aí, vai ser pior. A coisa vai piorar. Um dos maiores desafios hoje é ser pai, cuidar de criança, olhar as crianças, ver os filhos crescendo. E nós não podemos, irmãos, então, perder a misericórdia para com os pais, que têm esse tipo de sofrimento. E o pastor Alon estava falando sobre essa questão da oração comunitária, muito importante, mas a gente precisa orar assim uns com os outros, pedir a Deus pelos filhos. Esse é o momento, não naquele sentido do pentecostalismo, mas é um tempo de guerra espiritual, irmãos. A ideia que é aquela visão de João no livro do Apocalipse, que me faltou a palavra agora, que é uma tampa de... A ideia é assim, uns demônios seriam soltos para atormentar as nações. É o que está acontecendo hoje. O mundo está atormentado por essas hostes espirituais da maldade. A gente fala assim em sistema, mas o que é o sistema? O sistema, ele é terrível e tão terrível, não é porque ele é liderado e governado pela natureza humana, mas é porque ele é influenciado diretamente por essas forças espirituais da maldade, que tem como objetivo, entre outras coisas, perturbar a própria terra, mas principalmente a Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja de Jesus Cristo somos nós, a esposa, os filhos,
os netos, essa gente de Deus que está crescendo neste mundo, que não é... E hoje eu estou com a cabeça ruim as palavras estão com dificuldade de vir. Que não evita, que não impede, muito pelo contrário, ele quer destruir a nossa casa. E qual é a maior maneira de entristecer um homem de Deus? É destruir a sua própria casa. Destruir a vida da esposa, destruir a vida dos filhos, a vida dos netos. O homem chorava amargamente porque o seu filho estava envolvido com droga. E ele descobriu que o seu filho, tão bom, tão amigo, tão dentro de casa, tão companheiro, de repente estava mudando o seu comportamento, estava participando de um grupo de pessoas viciadas em droga. Isso está acontecendo muito na vida das igrejas. Esses fatos novos que estão acontecendo. Então é tempo mau, é dia mau, e nós pais, como estamos precisando estar como Jó. Os filhos saíam, e o que é que Jó ia fazer? Ia orar, pedir a Deus por eles, para que eles não cometessem nenhum pecado, e se porventura eles pecassem, o Senhor os perdoasse. Às vezes a nossa casa está tudo bem, tudo certinho, não tem nada, vai uma beleza. Mas a gente nunca pode esquecer, irmãos, que é uma expressão bíblica, e que está na Bíblia, escrito assim: de repente a coisa muda. De repente a coisa muda, de repente a coisa chega, é de repente. E as coisas acontecem diante dos nossos olhos. Aí Jó orava. Hoje se fala muito de medicina alternativa. Alternativa não, preventiva, não é isso? Você se prepara antes para não adoecer. Faz exames de próstata, sem ter nada na próstata, prevenindo. Jó fazia um tipo de oração preventiva. Ele orava para caso seus filhos pecassem, ele os entregava nas mãos de Deus. E isso a gente precisa, irmão, fazer. Está tudo bem com o nosso filho? Está. Ele é obediente? É. Anda nos caminhos do Senhor? Anda. Se relaciona bem com os irmãos, com os pais? Se relaciona. Mas não deixa de orar, porque o mundão está aí. E as coisas acontecem. E acontecem quando menos a gente espera. E chega numa hora que a gente nem estava preparado para aquilo, porque é de repente que as coisas acontecem. E com aquele que estas coisas acontecem, nós precisamos ter misericórdia. A misericórdia de Deus com esses irmãos, entendê-los, não criticá-los ou censurá-los, mas estar com eles, porque a força da igreja, o ambiente espiritual da igreja é importante para a restauração destas vidas e destas pessoas. E quase que eu estou me referindo, irmãos, assim, mas não é esse também o sentido de filhos pequenos, que a gente tem controle. Às vezes os filhos crescem, e eles estão crescendo mais hoje, mentalmente, cedo dentro de casa, eles estão independentes. E quando os filhos estão já grandes, crescidos, ainda que morando em nossa casa, o que é que nós pais vamos fazer com eles? Porque tem uma hora que você pode chegar
e dizer para o filho, não, não faça isso, não quero que você faça isso, vamos comigo para lá, não quero para lá, não, você vai comigo para esse outro lugar. Mas chega uma hora que você não pode mais fazer isso. Os filhos cresceram. E o que é que os pais podem fazer nessa hora? Simplesmente nada. Não pode fazer mais nada. Passou o tempo. E já endureceu a cerviz. Já olha de igual para igual. E o mundão está aí. E se você perceber, uma das coisas que o mundo tem feito hoje, faz muitas coisas, mas uma das que tem feito mais é lançar pais contra filhos. É o que mais o mundo está fazendo, mais o sistema está fazendo. E quando eu falo sistema, não é só o governo da natureza humana, mas dessas hostes espirituais da maldade, lançando pais contra filhos. E o que é que os pais vão ter a fazer? Pode fazer simplesmente nada. A história do filho pródigo é uma história muito interessante, irmãos. Tem muitas mensagens ali. Jesus colocou uma história completa para mostrar a redenção humana. Uma delas muito interessante é como é que começa o livro, a história. Vá, não precisa nem você ler, vê se você lembra. Vamos lá. Como é que começa a história? Um homem tinha 2 filhos. Aí o mais moço deles chegou ao pai e disse, o quê? Me dá parte dos bens que me cabe e eu vou embora. E o que foi que ele fez? Ele foi embora. E o pai deu. Ele não podia, amarra esse menino aí. Vamos espancá-lo até ele mudar de opinião. Marca ele da cabeça aos pés. Podia fazer isso. Nem fez. Você quer ir? Vai. Porque chegou uma hora, irmãos, e aí nós pais precisamos aprender isso, da responsabilidade pessoal. A hora da responsabilidade me fere, me dói, mas chega a hora da responsabilidade pessoal. Filho é responsável pelos seus próprios atos. Por vezes a gente vê pais tão preocupados com filhos crescidos, uma preocupação que não cabe mais. A hora de fazer o que devia ter feito, já fez. Agora é a responsabilidade dele. Eu não posso passar a vida toda culpando meus pais. Espera aí, eu posso até culpar meus pais quando sou pequeno. Mas depois que eu cresço, não tenho que culpá-lo mais. Mesmo porque os pais são tão imperfeitos que os filhos. Até porque os pais foram filhos também. E quer ir, vai. Agora aqui entra uma coisa que é muito importante. É que há um juízo de Deus. A lição espiritual é, há um juízo de Deus. Deus é juiz. E Deus falou muitas vezes pelos seus profetas aos reis, ao povo, e diz aí no verso 10 e 11 que o povo não deu ouvido, o povo não deu ouvido. É o capítulo 33, versos 10 e 11. Alguém leu 10 aí? 33. Veio o Senhor, falou a Moisés e ao povo, o que foi que aconteceu? Não deu ouvido, porque o povo estava obstinado, o coração do povo estava obstinado. Aí veio o juízo de Deus. Meus irmãos, uma coisa que mais a gente tem de falar aos nossos filhos, quando eles já começam a entender, é falar sobre o juízo de Deus. Dizer para eles que Deus intervém, que Deus age, que Deus é uma pessoa, que Deus é juiz, que Deus é o Senhor, que Deus tem uma vontade soberana, Deus tem um querer, Deus tem um plano, Deus tem um programa, Deus está executando a sua obra e ninguém pode atrapalhar isso.
E aí o que é que Deus faz? Quem lembra dessa história? Você lembra dessa história? Eu sei que é difícil lembrar. Aí Deus tomou uma providência assim, bem rápida. Aí Deus disse: eu vou mandar o rei da Síria invadir Jerusalém. E o rei da Síria foi e invadiu Jerusalém. Olha como Deus age. A mão de Deus pesou. Irmãos, e a mão de Deus pesa. Ah, como a gente precisa temer essa mão pesada de Deus. Por vezes a gente é tão relaxado, tão displicente, tão teimoso, tão obstinado, tão perseverante e persistente em fazer as coisas que não desagradam a Deus. E quantas vezes a gente faz sabendo que a mão de Deus pode pesar, pode nos julgar, e ela julga, e ela vem, e ela pesa, porque Deus é juiz, e Ele julga os homens, e acontece que o rei da Síria veio, colocou ganchos em Manassés, amarraram-no com cadeias, levaram-no para a Babilônia, e ele conheceu a angústia, Isso aí tudo você vai encontrar, está descrito, eu só fiz colocar o que está aqui, por isso que eu digo, leia em casa. Ele conheceu a angústia, ele se angustiou, ele sentiu-se torturado pela angústia física, ele estava preso, mentalmente perturbado, e espiritualmente também, porque a mão de Deus estava pesando sobre a sua alma. E, irmãos, ninguém sofre mais do que filho de pais cristãos. Guarde bem isso. Ninguém sofre mais do que filhos que têm pais crentes. Aqueles que têm pais crentes e andam no mundão, separado, afastado da igreja, rebeldes aos princípios. Ah, que vida sofrida tem neste mundo. Não tem vida feliz, não tem sentimento de bem-aventurança, não tem graça na alma, está sob juízo divino. Irmãos, podem estar certos, todo filho de pai crente distante de Deus está em sofrimento de alma, espiritualmente destruído. E vamos lembrar de novo do filho pródigo, quando ele pega os bens e vai e gasta e vive com prostitutas e vida de bonança, ele se gastou. Às vezes a gente pensa que ele é pródigo, a gente tem a ideia assim, filho pródigo. A ideia de filho pródigo é assim, eu me lembro bem quando era em sala de aula, a professora dizia para um aluno que voltava, depois de muito tempo ausente, que ele voltava, dizia: o filho pródigo voltou. Mas o sentido de pródigo não é esse, o pródigo é o gastador. Ele gastou. Quando ele gastou tudo, vocês lembram o que aconteceu? Ele foi comer com os porcos, foi morar numa pocilga, conviveu com os porcos, ou seja, ele conviveu com a impiedade, com a iniquidade, com a impureza. Aí chega um momento que ele diz uma expressão que é muito significativa, e eu gosto dessa expressão. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando ele diz levantar-me-ei, a força dessa palavra está na expressão: eu não nasci para isto. Mas, irmãos, eu creio perfeitamente que todos os filhos dos crentes voltam, depois de sofrer, depois de conviver com a iniquidade, depois de viver longe do caminho do Senhor. A gente não sabe quanto tempo eles podem viver essa vida, ruim para eles, mas eles nunca terão a paz até se encontrarem com o Senhor e cheguem a este ponto que digam: eu não nasci para viver nesse tipo de miséria, de desgraça.
Aí é quando ele se lembra da igreja, se lembra da casa dos pais, do ensino dos pais. Aí ele volta e volta para o pai, porque ele sabia que ali era uma ponta de referência para a sua vida. Foi dali onde jorrou os princípios da sua vida e de sua redenção. O mundão não. E ele vê quão tolo ele foi, quão insensato ele foi, quão pródigo ele foi, quão gastador ele foi. Gastou-se com o mundo. Ele volta para o pai. Veja o que aconteceu com Manassés, esse homem que fez tanta coisa ruim, tão horrível. Vejam o que diz aí o verso... Verso 12, 33, 12, verso 33, 12. O que é que diz? Ele, angustiado, suplicou ao Senhor. Todo filho de crente, irmãos, eu não sei se você está com algum filho em algum lugar assim, mas onde ele estiver pode estar certo, ele está sem paz. Se ele está no meio de amigos que não tem nada de Deus, ele não está com paz. Ele está se lembrando que hoje é domingo, hoje é o dia da casa do Senhor. Se ele estiver bebendo, lá ele está sem paz e lembrando que há um grupo distante, que foi o grupo que ele foi formado, a casa do Pai, dos valores do Pai. Se ele estiver vivendo uma vida promíscua lá, ele vai ter esse mesmo sentimento do filho pródigo e vai dizer: eu não nasci para viver assim, eu não nasci para esse tipo de vida, esse vida tão miserável, essa vida tão miserável, esse tipo tão miserável de vida. E ele disse: eu não nasci para isto. Voltou ao Senhor. A mesma coisa Manassés, quando ele busca o Senhor e clama, é porque ele está dizendo: eu não nasci para isto, eu sou filho de quem? Meu pai era um homem de Deus, servo do Senhor, olha onde eu estou. Preso, angustiado. Aí a gente vai fazer uma coisa que a gente precisa fazer, que o pastor Alan falou hoje. A gente vai fazer a única coisa que sabe e que já fez desde criancinha. O que é que a gente vai fazer lá? Vai orar. E quantas vezes, quantos filhos de crentes nos piores lugares estão orando, clamando, mas eles estão como filho pródigo, na pocilga, eles estão no meio da lama, querem forças para sair, não tem mais forças, eles estão vendo agora a força do mundo, do poder das trevas, eles estão em grande angústia. Todo filho de crente, longe da casa de Deus, vive no mar da amargura, no fel de amargura. Muitos querendo voltar, mas estão sem condições de quebrar as algemas das suas mãos, estão amarrados. Muitos estão como Sansão, que foi ungido por Deus para desenvolver o seu ministério, e está sem força, sem poder, cego, amarrado sob a zombaria dos filisteus, lá no calabouço, trabalhando como escravo, escravo dos ímpios. Muitos estão assim. E Manassés agora, em meio a essa angústia toda, ele diz, ele roga ao Senhor, suplicou ao Senhor. E o que é que acontece com aquele soberbo, com aquele altivo, aquele arrogante que se dispôs a zombar de Deus, a enfrentar Deus? O que é que acontece com ele agora? Aí no verso 12, ele se humilhou perante Deus, ele se quebrantou perante Deus, e ele faz uma oração bem especial, bem específica. O que é que diz o verso 3 aí? Ele fez a oração, o que foi que aconteceu? Deus, vamos falar todo mundo mais forte, vamos lá. Deus se tornou favorável a ele. Deus se tornou favorável para ele.
Por quê? Por que Deus se tornou favorável para ele? Vamos pegar aqui, eu introduzi dizendo isso. Está chegando a hora da aplicação e conclusão. Por que Deus se mostrou tão favorável para ele? Não levou em conta aquilo que ele havia feito? Porque era para Deus dizer assim, você preferiu o seu caminho, então você vai ser destruído. Você vai sofrer aí até o fim. Não! A palavra de Deus diz que Deus é misericordioso, e é a sua misericórdia a causa de nós não sermos. Porque quem somos nós, pecadores, imperfeitos? Poderia eu, porventura, estar aqui de pé ensinando a palavra de Deus? Poderiam vocês estar aí assentados, orando e cantando? Somos pecadores. O que nos mantém aqui? A misericórdia de Deus. Coisa bonita é a misericórdia de Deus, irmãos. Nós, homens, não somos misericordiosos, mas a Bíblia exorta para que sejamos misericordiosos. Assim como o Pai é misericordioso. E o Senhor atendeu a súplica e o fez voltar para Jerusalém. E o que foi que aconteceu com ele agora? Ele reconheceu que o Senhor é Deus. Reconheceu que o Senhor é Deus. Ele tirou todos os ídolos do altar quando ele retorna. A gente vai ver o que ele faz. Verso 15, vamos lá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Veja o que aconteceu agora com ele. Ele reconheceu que realmente o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Ele tirou todos os ídolos do altar e a sua alma foi limpa. E a gente pode dizer, irmãos, que Deus misericordioso é o nosso Deus. Como Deus é bom. Como nós não pensamos muitas vezes nessa bondade de Deus. Mas Deus, Ele é restaurador, e Ele fez isso através de Jesus Cristo, que veio restaurar a nossa vida. O Senhor Jesus invadiu essa terra contaminada pela iniquidade para nos salvar. Essa é uma demonstração viva da misericórdia de Deus. E eis a razão porque é tão bom cultivar a comunhão com o Senhor, porque nós só entenderemos, experimentaremos a misericórdia de Deus quando ela latejar na nossa alma e nos colocar em gratidão diante do Senhor, reconhecidos de que o Senhor é bom e tem feito grandes coisas por nós. A vida cristã, irmãos, é uma luta. Nós não podemos deixar de lutar diariamente. Quanto mais velhos, mais precisamos de lutar. Quanto mais tempo na vida cristã, mais precisamos de lutar. Esse é o tipo de luta para o qual não há sossego e não há descanso, sempre lembrando de Paulo, que ele disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Então, até o último dia da nossa vida, a gente tem uma luta, que é a luta de orar por nós mesmos, orar pelos filhos, orar pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos pais da igreja, orar porque nós precisamos dessa intervenção da misericórdia divina. Os dias são maus e o Espírito Santo adverte a igreja explicitamente: sobrevirão tempos difíceis, tempos em que os filhos passarão por momentos de grande dificuldade por causa do sistema da época. E nós estamos começando a ver essas coisas horrivelmente diante dos nossos olhos em todos os lugares, irmãos. E nunca esqueçamos, irmãos, e nem deixemos de considerar que aquilo que acontece de ruim na casa do vizinho
pode acontecer na minha casa também. E por isso nós precisamos buscar ao Senhor em oração e sempre descansarmos na esperança de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor é bom, de que o Senhor cuida de nós, Ele toma conta da nossa casa, e se alguma dessas coisas acontecerem, irmãos, permaneçamos fiéis, porque o Senhor, pela aliança que Ele tem conosco, que se estende para com a nossa família, Ele mesmo é poderoso para nos resgatar e nos abençoar. Que Deus tenha misericórdia de nós também, em nome de Jesus. Amém. Amém.